E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai começar o segundo vídeo da nossa série de complexidade de algoritmos, certo? Então, bora lá. Vou falar sobre notações sintáticas, classes de comportamento sintático, comparação de programas, principais classes, comparação de função, complexidade. E no final, a gente vai fazer também alguns exercícios, beleza? Então, notação O pequena, né? Usada para definir um limite superior que não é sintaticamente firme ou restrito. Isso quer dizer, uma função g de n é O pequena f de n se para qualquer constante positiva, e é para qualquer mesmo, tá? Não é se existir alguma, tem que ser para todas as constantes positivas. Essa O de g de n então essa O de g de n é sempre menor que a CF de n. Perceba a diferença da Big O. A Big O tem um igual aqui, tá? E é para se existir alguma constante. Aqui na pequena O é para todas as constantes positivas. Para algum n maior ou igual a m. Então, por exemplo, para algum m aqui no eixo dos n's, daí para frente a função CF de n ela sempre fica acima, tá, da g. Então, se isso acontecer para algum n aqui, e se isso acontecer daqui para frente, a gente diz que a g é O pequena da f de n. Certo? Aqui temos um exemplo. Deixa eu apagar esse rabisco que eu tinha feito. Tá. Por exemplo, a função 2n é O pequena n quadrado. Certo? Por quê? Porque, se eu analisar o 2n mais ou menos essa reta aqui, a n quadrado é isso aqui, certo? Para toda constante positiva, n quadrado ela vai ser maior do que 2n. Eu vou até usar o GeoGebra. Eu deixei aqui, deixa eu fazer. No caso aqui seria 2x, né? E aqui a constante vezes a x quadrado, que é o que está aqui, certo? Então perceba o seguinte. Para toda constante positiva aqui maior que zero, né? Então tipo 0,1, vai chegar um certo ponto aqui, que é a função vermelha, que é a 6x quadrado, ela vai passar da verde, que é a 2x, e vai ficar para cima dela para sempre, tá? Então a gente diz que essa aqui está dominando O pequena a verde. A vermelha está dominando a pequena verde. Vou pensar assim. Isso acontece para toda constante positiva, tá? A partir de um certo ponto aqui, né, que a gente chama de M, né, a vermelha ela fica sempre acima da verde, certo? Então essa é a diferença da pequena O para a grande O. E aqui, né, em G de N O grande, né, a big O da F de N, a expressão. A gente tem essa expressão aqui, né? E a G de N ela é menor ou igual, né, a CF de N. É válida para alguma constante. Então, se existir uma constante positiva, a O ela já é limite, certo? Mas a gente, se a gente está falando de G de N O pequena, F de N, a expressão é essa, e não tem o igual, né? Como a gente teria aqui. Então, não tem o igual ali na O pequena. E aí tem que ser válida para toda constante, se é maior que zero. Tá? A gente diz aqui que a função G de N tem um crescimento muito menor que F de N quando N tende a infinito, né? Então, se a gente fizer tipo o de antes lá, limite de N tendendo a infinito, aí a gente tinha as funções 2n e n ao quadrado. Então 2n era g e n ao quadrado é f. Se eu fizer isso aqui, eu posso cortar um n com n. E eu vou ter 2 dividido por um número muito grande, que vai tender isso aqui a zero, como está posto aqui. Então, notação O satisfeita. Pequena A, no caso. Temos a pequena ômega também. Por analogia, a pequena ômega é relacionada com a notação grande ômega, da mesma forma que a pequena é relacionada com a grande ômega. A diferença da pequena ômega é que aqui é maior, né? A gente tinha na O pequena isso aqui como menor. Então inverteu. E também é para qualquer constante positiva. Então basicamente inverte aqui a desigualdade e tem a pequena ômega. Por exemplo, essa função aqui, ela é pequena ômega de n. Por quê? Porque, por exemplo, para qualquer constante c, vai existir um ponto a partir do qual essa função aqui vai ficar abaixo dessa aqui. Né? Então, se eu vim aqui e colocar no gráfico, vamos pegar os pontos, a gente tinha n quadrado sobre 2, a constante, peraí, a constante aqui, não queria fazer isso, já temos, e qualquer outra função. Então é só x mesmo, ou 6x, melhor dizendo. Né? Então, olha só. Uma constante positiva, 0,3, por exemplo. Ó, a função aqui roxa, ela limita por baixo a laranja. Então, dizemos que a laranja é ômega pequena roxa. Tá? E ela é ômega pequena porque isso aí acontece para todo C positivo. Tá? Todo C positivo, a partir de um certo ponto M aqui, de interseção, a roxa limita por baixo a laranja. Certo? Então, é isso aí. Vou voltar para cá. Então, isso aqui vale, mas eu não posso dizer que isso aqui vale, porque tem um quadrado aqui. Então, por exemplo, n ao quadrado sobre 2 tem que ficar sempre, como está posto aqui, maior do que a constante cn quadrado, para toda constante. Então, por exemplo, se eu escolher uma constante positiva, vamos dizer 1/3, né?
Claramente isso aqui é falso, né? Seria equivalente a dizer que 1/2 é maior do que 1/3. Isso não é verdade, tá? Isso aqui é mentira. É falso. Então a gente não pode dizer que essa função é ômega pequena n quadrado. Então, basicamente, a gente está dizendo que a g de n está crescendo menos do que a f de n, né? Na verdade, é ao contrário, a f de n está crescendo mais. Certo? A gente diz g de n ômega pequeno f de n, quer dizer que essa função limita por baixo a g. Se a função limita por baixo, quer dizer que ela é menor. E se o denominador ele é menor do que o numerador, o numerador domina e a fração vai para infinito. Por isso que esse limite vai para infinito. Tá? Aqui só função de complexidade. Classe de comportamento assintótico a gente está estudando agora, né? G domina staticamente uma outra, então os algoritmos associados são equivalentes, nesse caso comportamento, tá? Aqui a função f e g, né? Elas são aplicadas à mesma classe de problema. A f leva 3 vezes o tempo da g, isso é, f de n igual a 3g. Né? Então a f é igual a 3g. Sendo que a U da f de n igual a U da f de g, sim. A constante ela é absorvida na notação Big O, certo? É uma das propriedades que temos aqui, ó, essa propriedade aqui. A constante ela é absorvida na Big O, certo? De forma geral, por exemplo, eu tenho um polinômio aqui em função de n. Daí ele tem aqui, sei lá, vamos botar um AK, n elevado a k, mais um AK menos 1, n elevado a k menos 1, mais AK menos 2, vezes n elevado a k menos 2, né? Esses A's aqui, AK menos 1, AK menos 2 são coeficientes, e os números que estão aqui em cima dos n são os expoentes, tá? Isso aí vai indo até o A0, por exemplo. Qual seria a O de P, né? O P seria que notação O? Vamos pensar. Bom, o P, a gente na notação O, para simplificar, esquece constante, tá? Então todos esses coeficientes aqui a gente vai ignorar e a gente vai focar no termo que está dominando. É o termo de maior expoente, tá? Se for o caso de um polinômio aqui, de n. No caso, esse cara aqui. Então vai ser nk, tá? Basicamente isso, certo? Em síntese. Síntese é isso. Se eles diferem apenas por uma constante, a gente não pode usar o comportamento assintótico para comparar os algoritmos FG. Tá? Comparação de programas. Podemos avaliar programas comparando as funções de complexidade. A gente negligencia as constantes. Proporcionalidade. Um programa com um tempo ON é melhor que outro com tempo ON quadrado. Sim, né? Um linear ele é melhor do que um quadrático porque ele cresce menos, né? E essa parábola ficou bem ruim. Mas o n aqui ele cresce menos que o n quadrado, certo? Mas pode alterar a consideração, sim. Por exemplo, um programa que é 100n, unidades de tempo. Temos outro com 2n quadrado. Qual é melhor? Bom, o primeiro aqui ele é O de n. O segundo é O n quadrado. Então, um programa com 100n ele é melhor para quantidades grandes de n. Para quantidades pequenas, 2n quadrado é melhor. Né? Então, por exemplo, aqui se eu pegar e igualar, eu quero saber onde os dois são iguais. Né? Eu sei que esse cresce bem mais rápido que esse. Mas vamos estudar onde os dois são iguais. Se eu dividir os dois lados por 2, 50n igual a n quadrado, cortando um dos n's, né? Eu chego que 50 igual no ponto 50, os dois se intersectam, certo? Então a gente vai fazer o 2n quadrado, seria mais ou menos essa parábola aqui, certo? Tá? E aí a gente vai fazer agora a reta sem n, certo? No ponto 50 aqui, de 50 para trás, vale a pena usar o algoritmo 2n quadrado, porque perceba que a parábola fica abaixo da reta. De 50 para frente, é preferível usar sem n, tá? Aí, como eu disse, para n menor que 50, o programa com 2n quadrado é melhor do que o sem n. Se a gente usar o programa com entradas pequenas, o algoritmo de n quadrado ele é melhor. Tá? Agora, quando ele cresce muito, a gente usa o AN, certo? Aqui as classes, né? Aqui a gente tem a classe constante, o A1, né? Que é basicamente essa linha reta aqui, em algum ponto K. E, por exemplo, um algoritmo que leva um número fixo de comandos, de interações. Né? Vamos dizer, ele leva K, f de n igual a K. Então nem depende de n a função, se for perceber. É isso aqui, tá? Uma linha reta. É o melhor que a gente pode conseguir, certo? É um algoritmo constante. Um log de n, né, é tipo complexidade logarítmica, é tipo em algoritmos que se transformam um problema em outros menores. Por exemplo, a busca binária, né? Então eu tenho um conjunto de dados, eu vou cortando sempre no meio. Né? Por exemplo, achar a página de um livro, eu sempre vou cortando no meio até achar o ponto que eu quero. O log, ele tem esse comportamento aqui, tá?
Aqui alguns dados. A linear, que a gente está estudando até agora há pouco, é um nome assim. Por exemplo, busca linear, a gente tem um vetor aqui, né, de elementos misturados, pode ser aqui, sei lá, um 13, um 2, um 1 e um 7. Né? Se fosse ordenado, a busca binária valia mais a pena. E a busca binária só funciona com um vetor ordenado. Se está desordenado, ela não dá certo. Então, vamos fazer aqui uma busca sequencial. Então, a gente começa aqui verificando esse, vamos dizer que no pior caso eu esteja buscando o último, então eu vou percorrer até o último. Digamos que tenha N elementos aqui. Né? Então, na verdade, aqui o meu algoritmo sequencial demorou odd N, né? Vamos dizer assim. Eu tive que verificar os N elementos do meu vetor, na lista, né? De números. Certo? N log de N, então, quero um problema em outros menores e resolve cada um deles independentemente. Geralmente, esse algoritmo ele tem um crescimento mais ou menos assim, um pouco maior do que o N, certo? Merge sort, quicksort, algoritmo de ordenação. Esses caras aí são geralmente essa complexidade. N quadrado, né? N quadrado é a parábola que a gente estava vendo agora há pouco. Geralmente, para percorrer, quando a gente tem um for alinhado, né, dentro do outro, então eu tenho um for para percorrer, por exemplo, linhas de uma matriz e um outro for para cada coluna da linha, né? Percorrer coluna. Geralmente, essa estrutura aqui ela traz um N quadrado junto, certo? De complexidade. Vamos agora passar para a terceira, certo? Basicamente, quando eu tenho 3 fors, por exemplo, dentro do outro. A complexidade exponencial, né? Ocorre ações de problemas quando se usa a força bruta. Né? Então, geralmente, ela é uma complexidade que tem esse caráter aqui, ó, exponencial. Tá bom? Algoritmos gulosos, por exemplo, eu imagino que usem essa complexidade. E agora a gente vai para a famigerada fatorial, certo? A fatorial, que é a pior de todas. Na verdade, eu inventei uma pior, eu não inventei, mas eu achei uma outra função que cresce mais rápido que a fatorial. Mas eu vou mostrar. Mas é essa aqui, ó. Tipo, fatorial seria para encontrar o melhor caminho. Eu tenho um conjunto de rotas, né? Vamos pegar aqui várias cidades. Tem um conjunto de rotas, certo? Entre essas cidades. E eu quero achar o melhor caminho entre uma cidade e outra. Tem que testar várias combinações de rotas, certo? Até encontrar a melhor. Claro, isso se eu não usar o Dijkstra, que é o algoritmo para encontrar caminhos mais curtos nesses grafos, certo? De forma geral, esse tipo de algoritmos são fatoriais, beleza? Tem também um outro que é uma tetração, um treco assim. Né? Tipo, isso aqui, por exemplo, a tetração de 2 elevado a 3. A tetração de 2 a 3, né? É 2, 2 elevado a 2. Então seria. Vou botar 2 na 4, fica mais legal. Cada 2, 2 ao quadrado dá 4. Então vai dar 2 elevado a 2 elevado a 4, que é 2 elevado a 16. Já é um número muito grande. Então eu joguei 2 e 4 na conta e ele já me gerou um 2 elevado a 16. Né? Já é um número estudosamente assim grande, certo? Fatorial também gera números grandes. Algumas comparações? Uhum. E aqui é interessante, né, para a gente poder comparar as complexidades. Então a gente tem aqui, vamos começar das melhores, né? A gente tem a complexidade aqui linear, que é basicamente uma linha reta aqui. A logarítmica não dá para ver um pouco, mas ela fica aqui. Ela começa do 1, ela faz isso aqui. Né? Ela é melhor do que a ON. A logarítmica é melhor do que a linear. Temos a linear, linha reta. N log de N, né? Então a gente tem essa linha mais ou menos, que é essa cara aqui. Certo? Depois a gente vai passando para os algoritmos piores, que são N quadrado, exponencial, fatorial, esses tipos de algoritmos aí que são mais custosos, tá? Na eficiência. Menos eficiência. Os melhores são esses daqui de baixo, tá? E foi isso. Agora a gente vai fazer algumas atividades. Então, bora lá? Considere as funções. f de n, 3n ao quadrado. Vamos utilizar um lado. 3n ao quadrado mais 2n mais 5 igual a n na terceira. Determine qual função domina sistematicamente. Vendo assim, são dois polinômios, né? A função que vai dominar sistematicamente aqui vai ser. Deixa eu ver se eu consigo indicar. Tá. Vai ser a que tem o maior expoente, no caso a n terceira aqui. Certo? Então, na verdade, a gente faz essa análise aqui, né? A gente pega a função que a gente quer testar, né? Para ver se ela é menor ou igual a uma constante vezes a g. Então, a gente está fazendo isso aqui como se fosse f de n menor ou igual a c vezes g de n. Tá? Se eu dividir os dois lados por n a terceira, eu vou ficar com 3 sobre n mais 2 sobre n ao quadrado, né? Mais 5 sobre n a terceira. Opa, aqui é n a terceira menor ou igual a constante. E quando eu faço n ir para infinito no limite, né?
Todos esses caras vão para zero, porque tem no denominador, então essa fração vai para zero, essa fração vai para zero, essa fração vai para zero. Eu chego que a minha constante, ela existe ou é maior ou igual a zero, certo? Então, a constante positiva a gente só vai considerar, por exemplo, a constante igual a 1, já serve, tá? Então, essa constante existe, eu consigo definir ela, e fica provado que a função que domina sintaticamente é a g, porque a g é o g, tá? Dá até para fazer o gráfico, né? Fazer o gráfico, é assim interessante. Vou apagar aqui, e deixa eu ver se eu conseguir copiar, 3, deixa eu ver se funciona se eu copiar isso aqui. Tem que substituir isso aqui por x, que seria quadrado, certo? Que seria x, beleza? E tínhamos a x terceira, que seria terceiro. Aí tem a constante que multiplica com a terceira. Nessa função aí, se aumentar a constante, perceba que a g ela fica maior que a f, tá? A partir de um ponto aqui. Questão 2 agora, então. Presente a complexidade de tempo em relação ao número de comparações para os algoritmos A e B, certo? Bom, número de comparações, né? Então, essa é a comparação aqui. Esse algoritmo, ele vai rodar esse for, ele vai rodar o for aqui n menos uma vez, né? Então, por exemplo, se eu botar n igual a 2, ele vai vir aqui, vai atribuir igual a 1, n menor que 2, certo? E vai rodar o for uma vez. Ele vai incrementar e vai testar. Agora n está valendo 2, né? O i estava valendo 1, desculpa, agora o i está valendo 2, e 2 não é menor que 2. Quer dizer que eu estou só uma vez, então 2 menos 1 deu uma vez. É exatamente o que eu botei, certo? Complexidade do A é o i. Tá? Aí. O algoritmo B agora, em relação à comparação, né? Então tá aqui a comparação. Eu tenho um for aqui, que ele vai rodar, um for mais interno, que ele vai rodar n vezes. Tem um for mais externo, que ele vai rodar n vezes também. E lembra que eu comentei que quando eu tenho for alinhado, geralmente a gente multiplica as complexidades? Então, eu vou multiplicar a complexidade de dentro, que é n, com o de fora, que é n também. Vai gerar um n quadrado, certo? Então é um O de n quadrado, beleza? Algoritmo B. Isso aqui é para verificar o menor elemento de uma matriz, do que eu estou vendo, né? Algoritmo C. Podemos dizer que o algoritmo A é N? Sim, justifique. Sim, a gente já provou isso, já disse. Né? Poderia fazer a conta, poderia dizer, tipo, n menos 1 menor ou igual a constante vezes o n, né, que é o que está aqui, e reduzir. Dividir os dois lados por n, vai ficar 1 menos 1 sobre n, menor ou igual a constante. Faço n ir para infinito, né? Aí aqui fica 1 menos infinito, que vai dar menos 0, né? Que isso aqui tende a 0, desculpa. Isso aqui vai ficar assim, então uma constante maior que 1 já serve, né? Consigo definir a constante, certo? E é isso aí, tá? Já está justificado. Essas contas aqui, se eu não me engano, eu também fiz no último vídeo, então se tiver interesse vai lá e convido você a assistir. E agora a questão 4, podemos dizer que o algoritmo B é o A. Então o algoritmo B, que é n quadrado, né? Tá aqui. N quadrado, ele é O de N, né? O O de A seria O N, né? Caso a resposta seja negativa, então pode-se dizer que o algoritmo A é o B? Justifique. Bom, vamos ver agora, né? Então aqui eu estou testando B é o A, então o B é o A. Isso quer dizer que n quadrado tem que ser sempre menor ou igual a c vezes n. Né? Posso dividir os dois lados por n. N menor ou igual a constante. N vindo para infinito agora, né? No limite, a gente tem infinito menor ou igual a constante. Isso aqui é um absurdo, né? Então eu não consigo definir uma constante que é maior ou igual a infinito, que é maior do que todas as outras. Então isso aqui é falso. Tá? E ao contrário, eu posso dizer que o algoritmo A, n-1, né? Ele é O de n quadrado, que é o B, né? O B é n quadrado. A gente vai ver. Então, n-1, sempre menor ou igual a constante n quadrado. E em 2 lados por n quadrado, fico com... aqui vai ficar n sobre n quadrado, vai dar 1 sobre n. Né? E aqui 1 sobre n quadrado. Menor ou igual a constante. N vai para infinito no limite. Né? Aí essas duas frações vão para zero. E daí eu chego que 0 menor ou igual a constante. Então uma constante aí positiva, tá? Já serve. Então sim, A é OB. Beleza? Responda verdadeiro ou falso para cada uma das perguntas abaixo e justifique. N é AN quadrado? Bom, eu acho que eu acabei de fazer isso, né? Na verdade, aqui se eu tirar o 1 fora daqui, eu vou ter também esse resultado aqui. Então isso aqui já foi feito. N é o A de 1. Vamos ver.
n tem que ser menor ou igual a uma constante vezes 1, certo? Então, se eu fazer n indo para infinito, infinito menor ou igual a c, e isso aqui a gente já viu que não pode. Então, a segunda aqui, ela é falsa, é verdadeira, falsa. Isso aqui, a gente vai testar agora. Log de n, O na 2n, né? Então, a gente tem log de n, ela tem que ser menor ou igual a uma constante vezes 2 na n. Certo? O que nós podemos fazer aqui? Eu vou isolar a constante, tá? Então, a gente vai fazer log na n dividido por 2 na n menor ou igual, certo? A c. E aí? Se a gente fizer isso aí, um limite agora, né? Um limite de n tendendo a infinito, de log de n sobre 2 elevado a n, para onde que vai? Vamos lá relembrar aqui onde a gente tinha parado nessa aqui? Perceba, quando n vai para infinito, o valor de n quadrado ele é muito maior do que o log de n, que é esse cara aqui de baixo. Tá? Então perceba que tem uma discrepância enorme entre o valor do log de n e o valor de 2 na n, na verdade essa aqui. Então, isso aqui ele vai acabar indo para zero, porque o numerador aqui ele vai acabar crescendo muito, o denominador, desculpa. Ele vai crescer muito mais do que o numerador, então isso aqui vai para zero. Isso é uma forma intuitiva de se fazer, né? Se tu lembrar que como é a cara da função 2 na n e log de n, dá para fazer assim. Ou tu faz de uma forma mais matemática e usa L'Hopital, né? Porque os dois vão para infinito, tu pode usar a regra de L'Hopital aqui, certo? Então você vai derivar em cima e embaixo e vai continuar no limite, tá? Essa é a intenção. Mas daí eu vou ter que puxar uma matemáticazinha aqui com vocês. Mas vamos lá, vai ser legal. Vamos fazer aqui uma mudança de base do logaritmo. Logaritmo base 2. Quero passar ele para base e, né? Então, deixa eu ver se eu me lembro. Era ln de n, e se eu não me engano, embaixo ficava ln de 2. Devia ser alguma coisa assim a mudança de base, tá? Então é uma constante, ln de 2 é uma constante, certo? E aí, a derivada disso aqui, né? A derivada desse cara. Bom, a constante mantém, vai ficar 1 sobre ln de 2, certo? E a derivada do logaritmo natural de ln de n é 1 sobre n. Vai ficar 1 sobre n vezes aqui ln de 2, certo? Vou ficar com isso aqui. A derivada de 2 na n. Bom, 2 na n é a mesma coisa que ln de 2 elevado a n, certo? Porque a exponencial e o logaritmo são funções inversas, eles se cancelam e sobra só isso aqui. Aí eu posso jogar o n aqui multiplicando. Vai ficar n ln de 2. E agora a derivada disso aqui é quanto? Regra da cadeia, certo? Regra da cadeia vai ficar a derivada da função interna, então em relação a n vai ser ln de 2. Tá? E a derivada da função externa é ela mesma, então n ln de 2. E agora eu posso retornar para o que eu tinha antes, né? Então vai ficar ln de 2 vezes 2 elevado a n, né? Beleza? Então eu derivei aqui a regra da cadeia, né? Multiplicar as derivadas. Derivada de ln de 2 em relação a nl de 2. E a derivada da exponencial vai ficar ela mesma. Tá? Essa aqui. Então agora, usando a regra de L'Hopital, da matemática, né, do cálculo, a gente chega no limite e derivamos em cima e embaixo, né, de acordo com a regra. O log de n gerou 1 sobre n ln de 2. E embaixo ficou ln de 2 elevado a n, certo? E daí isso aqui, ln de 2 elevado a n, ficou o limite de 1 sobre. Aí eu posso multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar... deixa eu ver. n ln de 2 que multiplica o inverso da segunda. No caso, 1 sobre... Meu Deus do céu, foi ln de 2 elevado a 2n, é isso, né? De 2 elevado a 2 na n. Nossa, não dá nem de ver. Mas, acho que foi isso aí. ln de 2, vou pôr em evidência, certo? Então vai ficar... E ele está multiplicando quadrado, então vai ficar ln de 2 quadrado, né? Na verdade é o quadrado do ln. Deixa eu arrumar isso aqui. Então ln de 2 elevado ao quadrado, estou pondo para fora do limite, certo? De n tendendo a infinito. De 1 sobre n, né? Aí a gente tinha também 2 na n. E obviamente a função de baixo, aquela crescente, ela está indo para infinito e em cima eu tenho 1. Então isso aqui está indo para zero.
Conclusão, a constante vai ser maior ou igual a zero. E a gente consegue provar, agora de forma matemática, usando o L'Hopital, que esse C está certo. N log de N é igual a N. Bom, vamos ver, né? Isso implica dizer que N, agora entender, né? Log de N é menor ou igual do que C vezes N. Dividindo os dois lados por N, né? Temos que log de N menor ou igual a C. Né? Se eu fizer N indo para infinito, vamos ter log de infinito, que também tende no infinito, e a gente tem o mesmo problema de antes, né? Não consegui definir a constante. Então isso aqui é falso, né? Se a gente olhar aqui, o N log de N, ele cresce bem mais, na verdade vai crescer mais do que o N aqui, tá? Então isso aqui é falso, certo? Agora, N log de N é ômega, né? Agora a gente está na ômega, 2 na N. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar, né? N log de N. A gente está dizendo que aqui a ômega 2 na N está limitando por baixo essa função. Quer dizer, então essa função está acima ou igual a 2 na N. E é uma constante aqui. Aí eu vou fazer o limite de N tendendo a infinito, de N log de N, 2 na N. Isso aqui a gente acabou de fazer, né? Tinha dado zero, né? A gente calculou aqui e deu zero. Então esse limite aí é zero, certo? Daí eu vou ficar com zero menor ou igual a constante, né? Porque aqui na ômega é menor ou igual. Estou dizendo que 2 na N está limitando por baixo a função N log de N. Isso não é verdade. E a constante ela também não pode ser negativa, nem igual a zero. A constante ela tem que ser positiva, certo? Então isso aqui vai quebrar com a E. Né? A E é falso por causa disso. Certo? Não pode ser menor ou igual a zero a constante. Tanto que a gente, se olhar aqui, 2 na N, ela na verdade limita por cima a função N log de N. Certo? 6. E o tipo, dois algoritmos A e B possuem complexidade N5 e 2 na N, respectivamente. Você utilizaria o algoritmo B ao invés do A em qual caso? Exemplifique. Eu fiz algumas contas, eu imagino que para N igual a 20, 2 na N é menor do que N na 5. Ainda vale a pena usar o algoritmo exponencial. Mas agora para entradas muito grandes, esse aqui vai crescer muito mais. Tá? 2 na N cresce muito mais. Né? Então, a gente diz que N na 5, ele é O 2 na N. Ele é limitado por cima pela função exponencial. Tá? Então, para entradas pequenas, eu utilizaria 2 na N. Para entradas maiores, eu utilizaria N na 5. Tá? A exponencial ela é menos eficiente do que a polinomial, certo? Então acho que foi isso, tá? Espero que vocês tenham agregado para vocês no estudo de complexidade, de algoritmos e funções assintáticas, certo? Essa foi a aula. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!